dar para você o tema dessa palavra, porque através do tema eu creio que você já vai se situar um pouco naquilo que nós vamos ouvir aqui nessa noite. O tema para ela é uma pergunta: no que você anda envolvido? Amém? Diz assim o texto: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são muitos. O que está escrito aí? Por que são poucos? Você já fez essa pergunta a si mesmo? Quantos aqui já leram esse texto? Mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Amém? Amém. Pode olhar para mim. Se você não estiver disponível para trabalhar para o Senhor, você certamente estará disponível para ser usado por outras coisas. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Entendeu? Fácil, né? Se você não está disponível para servir a Ele, para responder ao chamado dEle, para trabalhar, e entenda por trabalho a missão que Deus tem para a sua vida, seja aqui ou fora daqui. E quando alguém não se dispõe a fazer para Deus, esse tal estará disponível para fazer para qualquer outra coisa. E nós vamos entender pela palavra, como eu li aqui, que o Senhor precisa enviar trabalhadores para os campos. O Senhor tem muitos campos. Esses campos são várias áreas da sociedade, são vários lugares. Não é apenas um lugar dentro da igreja, não é apenas um lugar onde nós congregamos. O campo são vários lugares. É a política, é a educação, os esportes e tantas outras coisas. Ali estão os campos do Senhor. Mas quem vai ocupar esses campos? O texto diz que são os trabalhadores. Mas para um trabalhador ocupar o campo que o Senhor tem, primeiro ele precisa o quê? Ser adestrado nas suas mãos, ser capacitado e habilitado para fazer o que ele foi chamado. Amém ou não? Amém. Mas como esses trabalhadores serão enviados se eles não estão disponíveis para serem preparados? Como esses trabalhadores ocuparão os campos que o Senhor tem preparado se esses que estão sendo chamados estão envolvidos com outras coisas que não vão fazer com que eles possam viver o chamado de Deus? Alguém está me entendendo? Amém. Há lugares, querido, onde as pessoas disputam por uma oportunidade. Acredite no que eu estou te dizendo. Você vai chegar num monte de igreja e você vai ver um monte de gente brigando por causa de uma oportunidade. Às vezes é uma briga por vaidade, porque eles querem aparecer. Mas às vezes é alguém buscando uma oportunidade porque quer de fato trabalhar para o Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Só que, querido, existe um outro lado da moeda, um outro lado da história. Se há lugares onde há pessoas brigando por oportunidade, há lugares também onde as pessoas estão desprezando o trabalho que a elas está disponível. Esse aqui é um lugar. Nós não estamos percebendo, mas Deus está nos confiando coisas. Ele tem um trabalho para nós. E enquanto muitos em outros lugares estão brigando por uma oportunidade, nós que estamos aqui estamos desprezando
o trabalho que Deus tem para as nossas vidas. Por que a gente está desprezando? Porque a gente está envolvido com outra coisa. Irmão, só existe duas coisas para você fazer na vida: ou você trabalha para o Senhor, ou você trabalha para qualquer outra coisa. Ninguém fica sem trabalhar, não tem como. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo, ou a si mesmo. Ou você está contribuindo com o reino de Deus, com a obra dele. Ô irmão, você está sendo mais um no mundo, vivendo como o mundo. Alguém está me entendendo? Então, se você não buscar se envolver com o que é de Deus, você se envolverá com o que Ele não tem de forma pontual para a sua vida. Preste atenção, Deus tem algo de forma pontual para mim e para você. O que significa esse pontual? Significa aquela exata coisa que Ele te chamou para fazer. Significa aquele exato lugar que Ele quer colocar você, para adestrar suas mãos, preparar você, capacitar você, habilitar você, para enviar você para o campo específico que Ele tem para a sua vida. Você está entendendo? Jesus aqui nesse texto mandou com que pedíssemos ao Pai para que Ele mandasse trabalhadores e não frequentadores de igreja. Quer que eu repita? Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, não frequentadores de igreja. Por isso que eu disse que a palavra nessa noite vai refletir muito a nossa condição, porque nós só estamos sendo frequentadores de igreja. Cadê os trabalhadores? Cadê os que se dispõem? E eu vou focar muito nessa palavra nessa noite: os que se dispõem e os que se envolvem. Cadê os que se dispõem e os que se envolvem para serem preparados para a obra do ministério, para responderem ao chamado de Deus para as suas vidas? Cadê essas pessoas? Eu sei onde elas estão. Elas estão envolvidas com os seus próprios afazeres, elas estão envolvidas com o trabalho que o mundo tem para elas, mas elas não se dispõem a dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Elas estão confortáveis em seus bancos de igreja e estão desejando que Deus envie os outros e não elas. A minha pergunta é, querido, você sente o desejo de ser enviado por Deus? Alguém aqui tem esse desejo latente no seu coração? Em algum momento da sua vida você desejou Deus enviar você? Eu fico assim, sabe, meio pensativo, porque um crente que se diz crente, que diz que encontrou Jesus, mas não quer pôr a mão no arado por Jesus, eu desconfio se ele de fato encontrou Jesus. Porque, querido, ele veio reunir um povo? Veio. Mas ele não veio reunir um povo para ser um povo ocioso. Ele veio para reunir um povo para trabalhar para ele. Amém. Mas como você vai trabalhar para ele se você está só respondendo e correspondendo ao chamado do mundo, aos afazeres do mundo, aos atrativos do mundo? Se você e eu não começarmos a colocar de lado o que é nosso, por causa daquilo que é dele, por causa daquilo que é do reino dele, e agora mesmo um monte não está aqui porque está colocando o que é seu à frente daquilo que é dele. Pastor, como assim? Quer dizer que frequentar o culto, ir para a igreja significa alguma coisa? Sim, significa sim. Porque se nós não temos disposição para estar na presença dele, porque, querido, você tem 2 locais de treinamento. Quantos? O seu local a sós, e a sua sala de aula onde você aprende com os outros. Você não pode desprezar nenhum dos 2. Aqueles que são radicais, não, o meu lugar, a minha igreja é o meu quarto, e a igreja onde o restante do corpo está reunido é o quê? Nada. Mas também há aqueles que acham que as coisas na vida deles vão acontecer apenas por estarem aqui. Não vai. Porque aqueles que se bastam apenas a estar aqui são os frequentadores de igreja, não são os que estão respondendo ao chamado do Senhor. Precisa haver uma junção das duas coisas: é Deus lá na minha casa e é Deus aqui também. Você está me entendendo, querido?
Veja, qualquer pastor, irmão, fica feliz em ver o seu povo reunido. Qualquer pastor. Eu fico feliz quando eu vejo que veio todo mundo. A casa está cheia, que bom. O povo se dispôs a ouvir a palavra. Eu fico feliz e eu tenho certeza que qualquer pastor fica, irmão. Só que qualquer pastor vai ficar mais feliz quando ele vê o seu povo cooperando com o trabalho, seja aqui dentro ou fora daqui. Os que puderam estar aqui e não estão fazendo o quê? Irmão, escute o que eu vou te dizer, eu não tenho mais medo de ofender pessoas. Eu não tenho medo mais de falar a verdade, custe o que custar, doe o que doer, e o preço que eu tenho que pagar por causa da verdade. Eu não tenho medo mais. Porque enquanto a gente se acovarda, tanto eu que prego a palavra para você, e você se acovarda em se deparar com a verdade, e lidar consigo mesmo, enquanto a gente se acovarda, a gente não cresce. A gente não se desenvolve, a gente não amadurece. Então eu não posso me acovardar e ficar com medo de falar verdades que você precisa ouvir. E nem você pode se esconder, ficar se escondendo de si mesmo. Você tem que começar a olhar para si e falar: eu estou sem vergonha mesmo, estou preguiçoso mesmo, estou dando de tudo para mim e nada para Deus, estou vivendo mais para mim mesmo do que para Ele, estou satisfazendo mais os meus desejos do que os desejos dEle. Ou não é assim que a gente está vivendo? É de fato, irmão, um problema quando olhamos para o trabalho do Senhor, limitado apenas às quatro paredes, e não conseguimos enxergar que os campos do Senhor estão por todos os lugares. Quando eu falo de trabalho, irmão, não é só aqui não, querido, não é só aqui. Às vezes eu falo as coisas e parece para você que eu estou querendo centralizar você no lugar, colocar você dentro de uma caixinha e deixar você preso aqui. Irmão, se você estivesse fazendo mais lá de fora, esse lugar com certeza estaria mais cheio. Porque os campos, aonde o texto aqui diz que Jesus viu pessoas que não tinham, pessoas que pareciam que não tinham pastor, não era dentro da igreja, era fora. Tem um monte de gente do lado de fora, irmão, esperando você alcançá-las. Cadê as pessoas que você traz culto após culto? Você não traz ninguém, porque você se contenta em apenas você vir para cá, porque você está se tornando, ou já se tornou, apenas um frequentador de igreja. Cadê, irmão, o fruto? Mas eu estou esperando o pastor. Você vai esperar a vida inteira, porque se o meu chamado é te pastorear, alguém aqui é chamado para ganhar almas. Alguém aqui é chamado para ir lá, buscar pessoas e trazer para eu cuidar, trazer para eu preparar, trazer para eu treinar. Mas se eu não fizer nada, vocês também não fazem. Por isso, querido, você tem que se tocar. Se toca. Desperta, acorda. Você não é um frequentador de igreja, você é chamado para ser um trabalhador. Está vendo? A reação que nós temos quando ouvimos certas coisas já revelam como nós estamos por dentro. Desperta, irmão. Sabe, o local físico onde nós nos reunimos deveria ser um centro de treinamento para aqueles que precisam ocupar os seus lugares nos campos. O que é esse lugar, irmão? É um centro de treinamento para que você possa sair daqui e ocupar o seu lugar no campo e fazer a diferença na vida das pessoas. Que diferença nós estamos fazendo na vida dos outros? Porque, querido, é lá que as multidões estão confusas e desamparadas, vivendo como ovelhas que não têm pastor. Aí você vai falar assim: pastor, mas dentro da igreja tem um monte de gente confusa e desamparada, como se não tivesse pastor. Eu vou dizer para você por quê. Por que elas estão assim? Porque elas são frequentadoras de igreja e não têm nenhum tipo de relacionamento a sós com Deus. Aí elas estão dentro da igreja e preferem, ao invés de cooperar, criticar. E eu vou falar sobre isso nessa noite. Que ao invés de trabalhar, de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, elas preferem ficar observando os outros e criticando o que os outros estão fazendo, quando elas mesmas não se dispõem a fazer nada. Isso é uma realidade que acontece aqui e em todas as outras igrejas.
Muitos dos que estão nos templos não entenderam a missão, ou porque nunca foram ensinados sobre isso, ou porque de fato não querem nenhum tipo de envolvimento além de frequentar os cultos. Tem gente que se sente confortável em só ir para a igreja, tá bom, tá sossegado. Então esse povo que está frequentando as igrejas, eles são apenas bons vivants. Vocês não sabem o que é isso, né? A palavra bons vivants é um termo que vem do francês que significa amantes dos prazeres da vida. Escute isso aqui, olha para mim. Tem um monte de gente nas igrejas, elas estão confortáveis, contanto que não toque nelas, contanto que não mexa com elas, contanto que não fale delas, está tudo tranquilo. O que importa para elas é serem bons vivants, pessoas que estão prontas e aptas apenas para desfrutar dos prazeres dessa vida. Elas querem viver os prazeres dessa terra, o que essa terra pode dar a elas. São amantes dos prazeres, mas estão dentro das igrejas. Elas estão dentro das igrejas para quê, pastor? Eu vou falar sobre isso já já. Mas veja, muitos de nós estamos aqui ouvindo a palavra e nós não estamos preocupados com o trabalho. Não estamos preocupados em nos envolver. Mas quando você olha para essas pessoas, elas estão preocupadas sim, em viver os prazeres dessa terra, em amar as coisas dessa vida. E João vai dizer para nós em 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16, isso aqui: não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está neles. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas provém do mundo. Irmão, não acha estranho quando você vê alguém dentro da igreja que é igual a alguém do mundo, não. Eles estão dentro da igreja, querido, mas eles não estão se tornando o que Deus deseja que eles se tornem. Eles estão acomodados, confortados. Está legal. Nossa, a palavra foi boa. O pastor falou uma palavra que eu tanto queria ouvir. Até arrepiei no culto. Foi gostoso. Aí ele sai com a consciência tranquila e continua sendo o mesmo irresponsável com as coisas de Deus, o mesmo descompromissado, a mesma pessoa que culto após culto ouve Deus chamar, mas não responde, não diz eis-me aqui. Há muita gente assim dentro das igrejas. Elas estão lá porque elas precisam aliviar o peso de suas consciências, mas não se dispõem a fazer a diferença em prol do reino de Deus. Nos falta, querido, é trabalhar, porque ocupações nós já temos demais, e são essas ocupações que estão nos roubando do trabalho de Deus. É isso que está nos faltando, porque ocupação, irmão, a gente tem um monte, e aí sabe o que a gente faz? A gente pega as nossas ocupações e a gente dá a elas como desculpa diante do Senhor. Não posso porque eu tenho que fazer aquilo, não posso por causa daquilo outro, eu não posso porque eu tenho esse compromisso. E aí Deus só vai ficando de escanteio, Ele vai ficando de segundo plano, Ele vai ficando de lado, e é sempre o meu à frente, é sempre as minhas preocupações à frente. Eu não posso. E o compromisso que Deus espera que eu e você tenhamos, e o trabalho que Ele diz que tem para nós. Eu te pergunto, em algum momento você já orou a Deus falando assim: Deus, manda trabalhador para suas obras, para sua obra? Alguém já disse isso? Você nunca orou isso, não? Eu não sei se eu fico preocupado, ou se eu sei lá o que eu fico. Mas mais do que você pedir a Deus para que Ele envie trabalhadores para a sua obra, é você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser preparado para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Deus envia alguém para fazer tal coisa. Aí Ele vai virar para a gente e vai falar assim: pois é, eu trouxe você para fazer tal coisa.
Só que, irmão, a gente é acomodado, a gente prefere ver o outro fazendo e a gente deixar a nossa parte de lado. Não, deixa ele fazer, eu quero ficar na minha, eu quero ficar de boa, deixa o outro que faça. Não pode ser assim não, irmão. Veja, Jesus ele conta uma parábola em Lucas, no capítulo 14, do verso 15 ao 24, preste atenção na parábola que Jesus conta. Ele conta a parábola de um homem que preparou um grande banquete, está falando de Deus, e depois que esse homem prepara um grande banquete, ele manda convidar pessoas para a sua festa, para o seu banquete, e esse senhor, ele pega o seu servo e fala assim, vai lá e chama eles, manda vir todo mundo, fala para eles, o banquete está pronto. Aí o servo, obedecendo a palavra do seu senhor, ele faz o quê? Ele sai, e ele vai atrás das pessoas. Aí sabe o que ele ouve? Diz o texto, escute, olha para mim, diz o texto que todos começam a dar desculpas. Eles estão fazendo o quê? Dando desculpas. É o que nós estamos fazendo. Eu não posso, eu tenho esse compromisso, eu não posso por causa daquilo. Não, isso aqui é mais importante. Você vai ver o que vai acontecer com esse povo aqui. Vou ler o texto para você. Então o servo, debaixo da palavra do seu senhor, fala, venha, o senhor está chamando vocês para o banquete. Só que aí eles começam a dar desculpas, e um diz, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. O outro vira e diz, acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las, sinto muito, não posso ir. E outro ainda disse, acabei de me casar e não posso ir. Tudo desculpa. Casamento de Deus, irmão? Mas o casamento aqui foi uma desculpa para não comparecer diante do convite do Senhor. As juntas de bois aqui fala de trabalho. Trabalhar é do Senhor? É. Mas o trabalho foi uma desculpa para não responderem ao convite do Senhor. Você consegue perceber, querido, que essas coisas não são erradas em si, mas nós estamos colocando essas coisas à frente do trabalho dele. E aí, querido, quando o servo volta para informar para o seu senhor a resposta dos convidados, sabe o que acontece? O senhor daquele servo fica furioso, porque ele fez o convite, mas ninguém quis. Aí o senhor do servo vira para ele e fala assim, então você vai fazer o seguinte, sai novamente pelas ruas e becos da cidade e convida os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, e o servo faz isso. Aí o servo chega lá para o senhor e fala assim, meu senhor, eu fiz tudo o que o senhor pediu, mas ainda tem lugar para festa. E você acha que o senhor para por aí? Não, ele continua dizendo isso aqui, ó, vá pelas estradas do campo. Jesus mandou a gente fazer o quê? Orar para o Senhor da seara, que mandasse trabalhadores para onde? Para os seus campos. Olha o que diz o texto, vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras, e insista com todos a quem encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Agora veja isso aqui, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Quer ficar de fora? Você está sendo chamado, mas se você e eu ficarmos rejeitando o chamado, nós vamos ficar de fora. É simples assim. Eu não acredito nisso, problema seu, você vai descobrir quando você estiver do lado de fora. Tem um chamado para você, tem um trabalho para você, mas nós estamos dando desculpas para não realizar o que Deus tem para as nossas vidas. Irmão, já dizia Salomão dizia que não há nada novo debaixo do céu, que o que é já foi, o que há de ser também já foi. Agora veja, inclusive as desculpas estão incluídas nisso, porque as desculpas que aquele povo deram lá, é as mesmas desculpas que o povo continua dando aqui hoje. Aqui na parábola, as mesmas desculpas que o povo deu lá, é as mesmas desculpas dos nossos dias. E assim, eu gosto das desculpas que muitos dão nos dias de hoje, quando eles dizem assim que o que eles estão fazendo é para o Senhor. Não, muitos que dizem que estão fazendo algo para o Senhor, estão fazendo algo para si mesmo. Porque, querido, quando nós fazemos algo verdadeiramente para o Senhor, algo dele é transmitido e vidas são tocadas.
Deus não nos chamou para fazermos algo para Ele não gerar resultado. Você pode, querido, tentar alcançar 1000 almas. Se você alcançar uma, você fez algo para Ele. Agora, como que a gente faz algo para o Senhor e a gente não tem nenhum fruto? Você está fazendo não é para outro, não é para Ele não. Porque o que nós fazemos para Ele tem resultado. O que nós fazemos para Ele tem fruto. A Bíblia diz que Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Por quê? Porque Ele veria resultado naquilo. Ele fez algo que frutificou. Você é o fruto daquilo que Jesus realizou. Agora é a hora de você falar amém. Você é o fruto daquilo que Jesus realizou. A minha pergunta é: cadê o seu fruto daquilo que você está realizando? Não tem. Como não tem, pastor? Cadê as almas, irmão? Cadê? Cadê as pessoas? Aonde elas estão? Você está confortável em vir culto após culto aqui, só isso. E tá bom, vou para casa, ouvi uma boa palavra, cantei, me emocionei, me arrepiei, tá bom? Não, não tá bom não, irmão. Eu estou aqui para preparar você, querido. Eu estou aqui para te ensinar a verdade, para te dizer amadurece, para te dizer cresce, e desenvolva o que Deus tem para a sua vida, e alcance pessoas lá, faça diferença lá, seja na sua casa, no trabalho, na escola, na faculdade, faça diferença lá. Mas alguém tem que ser beneficiado com aquilo que nós dizemos fazer para o Senhor. Seu trabalho ou qualquer outra coisa que você faça, não é somente o meio de ganhar o seu dinheiro ou proporcionar o seu bem. Escuta, olha para mim. Tudo que você fizer, seja trabalho ou qualquer outra coisa, trabalho não é só um meio para você ter seu dinheiro não, irmão. Ou para te dar coisas que promovem o seu bem. O seu trabalho é um ponto de contato entre você, Deus e os outros. Tudo que você está fazendo é um ponto de contato, irmão, entre você, Deus e os outros. Agora a minha pergunta é: cadê os outros? Se não tem os outros, eu digo para você o que está acontecendo. Se não tem os outros, é porque o nosso trabalho com Deus não está acontecendo. A nossa pessoalidade com Ele não está existindo. Ou, não, pastor, está assim. Aonde? Só na igreja? Só vindo aqui? Você acha que a sua vida vai desenvolver só vindo aqui? Você acha que tudo vai se resolver só vindo aqui? Eu disse para você, aqui é 50% do negócio. Os outros 50% é você na sua casa. É você no seu assócio com Ele. Amém? Amém. Porém, muitos estão fugindo do serviço ao Senhor, como se esse fosse um trabalho qualquer. Irmão, vou voltar no início. Tem gente se matando por uma oportunidade, enquanto tem gente desprezando o trabalho que está disponível para eles. E aqueles que estão tendo a oportunidade e que estão desprezando o trabalho, estão olhando para o trabalho como se ele fosse uma coisa qualquer, e não é. Trabalhar para Deus não é algo qualquer, irmão. Não é qualquer trabalho. É a maior honra nessa terra que você pode ter, é trabalhar para o Senhor. Está vendo? Você não tem empolgação, irmão. A sua empolgação diz muito sobre você. Sabe qual foi a maior honra que eu recebi de Deus? Foi o chamado dele na minha vida. Porque uma hora dessa, irmão, sabe para onde era que eu deveria estar agora? Lá naquele lugar onde há choro e ranger de dentes. Lá era meu lugar. E era o seu também. Disso eu tenho certeza absoluta. Mas sabe o que ele fez? Ele me amou, se entregou por mim, viu em mim aquilo que nem eu mesmo via, me chamou, está adestrando as minhas mãos, me capacitando para fazer alguma coisa em prol dele. É a maior honra da minha vida. A maior honra, querido, você não alcança nessa terra num trabalho que os homens te dão. A maior honra é o trabalho, é o chamado que Ele tem para você. Esses dias eu citei Arão. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5 verso 4 que ninguém assume a posição de honra que Arão assumiu se Deus não chamar. Diz lá o texto, ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus
Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O trabalho de Arão para servir o Senhor, aqui o autor de Hebreus está chamando isso como honra. E sabe o que nós estamos fazendo? Desprezando a honra para trabalharmos para Ele, para servirmos a Ele, para servirmos ao corpo dEle, para servirmos os nossos irmãos. E a gente pega isso e muitas vezes o trabalho ao Senhor, quando a gente fala assim, ô irmão, tem um negócio para fazer, a gente faz assim, manda outro, eu não quero fazer não. Servir aquele fulano, aquela fulana, fazer, sabe, a gente regurgita, a gente, sabe, repele. Irmão, trabalhar para o Senhor é a maior honra da sua vida. Mas o que nós estamos fazendo com o convite? Desprezando o convite, pegando esse trabalho e colocando ele em segundo plano, e o que eu tenho que fazer é mais importante do que o que Deus me chamou para fazer. É simplesmente assim que muitos cristãos estão tratando o chamamento de Deus para suas vidas. Querido, nós buscamos posição de honra para nós, mas onde o Senhor fica nessa história? Você quer chegar em lugares onde você recebe tapinha nas costas, onde você recebe aplauso, lugares onde seu nome é engrandecido, você está buscando lugares de honra. A minha pergunta é, onde o Senhor fica nessa história toda? Ele está te chamando, querido, para uma posição de honra diferente, que é trabalhar para Ele. Amém. Mas nós fazemos pouco caso disso. E se não bastasse muitos recusarem o chamado ao seu trabalho, alguns que nada fazem, criticam os que resolveram fazer. Irmão, posso abrir meu coração para você? Posso não? Eu não entendo, querido, é como muitos gostam de falar daquilo que não colaboram e não se dispõem a fazer. Irmão, de verdade, é difícil aceitar a crítica de quem não produz nada. É difícil aceitar a crítica de quem não move um dedo para fazer nada. Jesus vira para os mestres da lei e para os fariseus e fala para os seus discípulos, né? E fala para eles assim, ó. Jesus fala assim, ó, tá vendo os mestres da lei e os fariseus? Eles atam fardos pesados e colocam sobre as costas dos homens, mas eles não movem um dedo sequer para fazer nada, para ajudá-los. É muito fácil para você, querido, olhar para esse lugar, para essa igreja, e você criticar. A minha pergunta é, você está movendo um dedo para fazer alguma coisa? Se você não estiver movendo um dedo para fazer nada, você tem que ficar com a sua boca fechada e não criticar aqueles que estão fazendo alguma coisa. Quer começar a ter voz e autoridade para falar algo? Comece a fazer algo. Infelizmente há muita gente assim nas igrejas. Eles têm muitas reclamações e supostamente muitas respostas, mas não possuem nenhuma atitude que ajude a sanar os problemas. Igreja grande, isso aqui, irmão, é difícil, não? Igreja grande, isso aqui acontece demais. O fulano lá embaixo, ele olha, mas eu acho que o pastor tinha que fazer isso aqui. Não concordo com isso que o pastor está fazendo, não. Olha lá o que o pessoal lá do louvor está fazendo, isso aí está certo, não. Olha lá aquela irmã lá, deveria estar fazendo assim, mas isso aqui está errado, aí, por que não fez? E aí o infeliz não move um dedo para fazer nada, para ser resposta e solução para nada, mas quer abrir a boca para criticar quem está fazendo alguma coisa. Seu chamado não é de crítica, é de cooperador. Precisamos, querida, de quem se dispõe a fazer ao invés de só reclamar. Precisamos de quem se dispõe a fazer quando é necessário e não somente quando convém. Agora nós vamos para o outro lado da história. Tem os que querem fazer e não encontram oportunidade. Tem os que podem fazer, têm oportunidade e não querem. E tem aqueles que fazem somente quando convém. É a mesma coisa que nada. Porque se você faz algo só quando te convém, você faz baseado no que você quer. Na hora que te dá na telha, aí você está bonzinho consigo mesmo, eu vou lá ajudar, né? Deixa eu fazer alguma coisa, né? Aí faz aparecendo para os outros, aí eu fiz, aí toca a trombeta, eu fiz. Mas quando está mal,
já já nós vamos ver sobre isso. Aí quando está diante das dificuldades, diante das tribulações, aí solta a mão do arado. Aí quando as coisas não vão bem, aí recua, aí esmorece, aí agora já não convém mais fazer, porque ficou difícil. Nós precisamos de pessoas que colocam a mão no arado e não olham para trás. Pôr a mão no arado, querido, significa se comprometer com o trabalho do reino de Deus. Quem pôs a mão no arado aqui? Eu coloquei a mão no arado. Significa que um dia eu escolhi me comprometer com o reino de Deus. Agora, olhar para trás significa que nos permitimos dividir. E o chamado que um dia atendemos, agora é um chamado que negociamos. Preste atenção, olha para mim, irmão. Você só vai embora quando eu terminar toda essa palavra nessa noite. Eu não vou diminuir uma vírgula nessa noite dessa palavra. Ponto e vírgula eu vou terminar aqui. Escute o que eu acabei de te dizer. Pôr a mão na arada é se comprometer com o reino de Deus. Mas olhar para trás é porque você negociou o chamado de Deus na sua vida. Você agora se dividiu, você se permitiu ser dividido. Isso é olhar para trás, é você permitir com que algo rompa com a sua conexão, rompa com o seu elo, rompa com o seu propósito, com o seu chamamento. Você permitiu, você não teve o cuidado, e aí você olha para trás, e agora você está dividido, faço ou não faço, vou ou não vou. Aí, querido, sabe o que acontece? Você agora passa a negociar o chamado que você um dia respondeu a Deus. Negocio o meu trabalho por afazeres que não produzem nada para o reino. Negocio o meu trabalho pelas diversões que nada produzem para o reino. Negocio o meu trabalho pelas inúmeras ocupações que constroem o meu castelinho, mas que não ajudam na edificação da casa de Deus. É assim que nós estamos vivendo, negociando o trabalho que Deus tem para nós, em prol do nosso castelinho, o castelinho de areia que a gente está construindo, e a gente não edifica nada na casa de Deus. Você é um construtor, irmão. Você é alguém que junto comigo é chamado para colocar um tijolinho aqui, outro tijolinho ali, outro acolá, e cada um vai colocando um tijolinho, e a obra vai crescendo, a casa vai tomando forma. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu sei que é difícil aceitar essa palavra, mas se não servirmos a Deus, serviremos a nós mesmos e ao mundo. É fato. E quando sobrar um tempinho, eu vou me dispor a fazer alguma coisa para Ele. Escute o que eu vou te dizer: Deus não está mendigando o seu tempo nem o seu trabalho, tá? Eu disse que o trabalho do Senhor é uma honra a Ele. Deus não está mendigando nem o seu tempo nem o seu trabalho. É exatamente o oposto. Ele está nos dando o privilégio de usarmos o nosso tempo no trabalho dele. É um privilégio. Nós colocamos Deus numa listinha de espera, e Ele que aguarde a minha boa vontade para responder ao seu serviço. Afinal, é Ele que precisa de mim. É assim que a gente está fazendo. E se Deus quiser, Ele espera. É Ele que está me chamando, é Ele que precisa de mim. Então ponto. Na hora que eu puder responder, show de bola. Não funciona assim não, irmão. Ou quando não dizemos, né, o fulano que se vire, o fulano que faça, isso é problema dele. Deixa eu te dizer uma coisa: no reino de Deus o problema é nosso. Mas a gente prefere virar e falar assim: ó, fulano que se vire, ele que faça. Não, irmão, no reino o trabalho, escute, o reino é dele, mas o trabalho é nosso. Então eu colaboro com você e você colabora comigo, porque ninguém faz nada sozinho no reino, irmão. Ninguém constrói nada sozinho. Eu posso ser um pedreiro, e não sou. Eu posso até tentar levantar uma casa sozinho, mas eu vou demorar muito tempo. Eu vou me cansar, eu vou me estressar. Talvez eu nem termine, mas em algum momento eu vou precisar de mão de obra, eu vou precisar de ajuda, vou precisar de alguém que se disponha, porque então
vai mais rápido. E sabedoria, escute, sabedoria não é só depender do que eu faço, é também confiar e depender do que Deus deu para o outro, para me ajudar a fazer o que eu preciso fazer. Irmão, há quanto tempo eu estou aqui, brigando com você, falando para você que eu preciso da sua ajuda, mas você não se dispõe a ajudar. Tem coisa para fazer aqui? Tem problema nessa igreja aqui, irmão? Tem não, né? Tem um para cada um. Problema aqui tem um para cada um. Deixa eu te falar um negócio, você tem 2 problemas e nenhum é meu. Assim como tem problema, tem trabalho aqui. Cadê os trabalhadores? Eles estão envolvidos só com o que é seu. Cadê as coisas que nós precisamos desenvolver no nosso meio? Cadê os homens e mulheres que estão se levantando no seu chamado, respondendo ao que Deus tem para a vida deles? Cadê? Cadê o fruto disso aí? Cadê? Irmão, escute, você vai chegar diante de Deus, você vai ter que apresentar os seus frutos, as suas cestas com frutos. Cadê? O fruto que eu vou apresentar para Deus não é uma grande igreja. São pessoas. Cadê as pessoas? Cadê o fruto do seu trabalho? Do seu penoso trabalho? Irmão, o trabalho ao Senhor não é só um trabalho, é um trabalho penoso. Ah, pastor, aí então que agora eu não quero fazer nada, isso é um trabalho penoso. Eu já estou custando ir para a igreja do jeito que eu estou, quanto mais me envolver no trabalho penoso. Pois é, Ele te chamou para um trabalho sacrificial, mas Ele diz que vai ter recompensa. Agora, veja, se de um lado temos aqueles que nunca se dispõem ao serviço, por outro temos aqueles que mal começaram a fazer algo e já estão desistindo. Tem esses 2 tipos de pessoas na igreja. Os que não querem fazer nada, eles só querem ficar acomodados em suas cadeiras, e tem aqueles que mal começaram a fazer algo e já estão desistindo por causa das dificuldades. Ah, já não aguento mais. Há muita gente cansada, irmão, daquilo que mal começou. Eu vou dar uma daqueles pregadores pentecostal: eu vou entregar, Senhor, eu vou entregar tudo. Mas essa é uma verdade, irmão. Tem muita gente cansada do que ainda mal começou. Há muita gente desistindo do que ainda mal molhou os pés. Você nem molhou os pés do rio ainda, irmão, você já está pensando em voltar para trás, a desistir, a abandonar, abrir mão de tudo. Você nem começou a sua jornada. Gente fraca e sem fibra, que qualquer coisinha desiste, qualquer coisinha esmorece. Deixa eu te dar uma palavra: as dificuldades que você encontra no trabalho para o Senhor, para te dar fibra. Amém. Sabe o que torna alguém forte? É quando as fibras são destruídas, mas elas são reconstruídas. É isso que dá músculo para alguém. Amém. Você vai para a academia para ficar forte, não é? Ou para emagrecer. Mas lá na academia você destrói fibras para construir fibras. Sabe, às vezes as pessoas começaram a fazer algo para Deus, mas por causa das dificuldades estão escolhendo abrir mão daquilo que elas precisam fazer. Essas pessoas estão sendo fracas, porque as dificuldades não vêm para fazê-las desistir. A dificuldade vem para gerar fibras, para gerar força, para que você possa continuar trabalhando fortemente no Senhor e produzindo cada vez mais para Ele. Sabe, irmão, não é para rir. As dificuldades no trabalho para o Senhor que eu enfrento é para me tornar forte como um leão, tornar você forte como uma leoa. Mas sabe o que a gente vê? Um monte de gatinho dentro da igreja miando. Obrigado pelo miau. Mia de novo, filho, para mim, por favor. Mia de novo, meu filho. Aí. Por que foi uma... escute, vou falar igual o Judá Bertelli agora. Tudo fala e tudo é sinal. Por que uma criança miou? Porque as pessoas deveriam estar se tornando leões e leoas, e são infantis e imaturas e estão miando como criança.
Filho, obrigado, viu? O Espírito Santo te usou. Venha mais vezes no culto, por favor. Você quer pregar a palavra aqui? Não? Veja, vamos lá, vou começar a ir para o final, vou terminar até 9 horas, eu prometo. Não há dúvidas, querido, que nos dias de hoje se desiste mais facilmente do trabalho ao Senhor do que nos tempos passados. Isso é um fato mais do que comprovado. Você acha que na antiguidade, vamos voltar, eu não vou falar de 50 anos não, vamos pegar os exemplos bíblicos. Você acha que lá nos tempos bíblicos, quando a igreja já havia sido inaugurada, você acha que as pessoas desistiam tão facilmente como elas desistem hoje? Não! Peremptoriamente não! Hoje se desiste muito facilmente, e eu vou dizer para você por que se desiste facilmente. Quem quer saber? Escute, preste atenção nisso aqui, porque o nível, eu disse o quê? O nível de entretenimento é embriagante. Sabe por que muita gente está desistindo do que foi chamado para fazer? Porque está entretida demais com as coisas dessa vida. Os tempos presentes têm muito entretenimento para nos embriagar. Lá em Apocalipse fala da Babilônia, que embriagou os profetas de Deus, que embriagou o povo do Senhor. Nós temos muito entretenimento para nos embriagar. Sabe, quando você está embriagado com os entretenimentos do mundo, você está deixando de lado o que Deus tem para a sua vida. O comprometimento da nossa parte com o temporal está valendo mais do que o eterno. Então escute o que eu vou te dizer. O tempo não é para Deus, irmão. O tempo não é para Deus. O tempo é para nós. Deus não precisa de tempo, mas nós precisamos de tempo. Não é o tempo de Deus que está acabando, é o nosso tempo que está acabando. E o nosso tempo presente está ocupado demais, cheio de entretenimento e não de propósito. Eu vou repetir isso aqui. O nosso tempo presente está acabando, e nós estamos envolvidos no entretenimento e não no propósito. Deus não precisa de tempo, mas eu e você sim. Uma das coisas que muito se ouve na boca dos crentes de hoje é que eles não aguentam mais. Você já falou isso, não falou, irmão? Pode confessar. Eu não aguento mais. Alguém me tira daqui. Essa é uma das palavras que está na boca dos crentes de hoje. Eu pergunto, não aguenta mais por quê? O que você não aguenta mais? Eu posso te fazer outra pergunta? Alguém aqui já chegou ao ponto de verter sangue por causa de Cristo? Não. E por que você está dizendo que não aguenta mais? Irmão, agora vai doer. Eu entenderia muito bem, mas eu entenderia facilmente um daqueles crentes que foram lançados lá no Coliseu para serem mortos por leões, tigres e ursos. Eu entenderia um deles virar e falar assim: eu não aguento mais. Mas nós dizemos que não aguentamos mais. Eu não aguento mais por quê? Porque falaram mal de mim. Eu não aguento mais porque picuinha, não aguenta mais por causa de picuinha, não aguenta mais por causa de qualquer superficialidade. Eu não aguento mais porque eu estou desanimado. Eu não aguento mais porque me cobram. Faça-me o favor, irmão, você precisa de tomar vergonha na cara, porque comparar você com os crentes de antigamente é uma vergonha. Porque, querido, se você for lá para Hebreus 11, essa é a lição de casa. Escute, olha para mim. Se você for lá para Hebreus 11, e você ler lá a história dos heróis da fé, escute isso aqui. Você vai chegar lá no versículo 35, e lá no versículo 35 vai dizer isso aqui: alguns foram torturados. Eles foram o quê? Torturados. Será que tortura é bom? Você já foi torturado? Não, pastor, lá eles foram torturados na carne, eu sou torturado psicologicamente.
Ó, dá até o giriza em mim. O que é o giriza, irmão? Eu falei isso aqui sem saber o que é isso. Veja, alguns foram torturados e recusaram ser libertados. Escute, pelo amor de Deus, para poderem alcançar uma ressurreição superior. O que esse verso está dizendo é que eles não recuaram por nada, e por causa de Cristo e sua obra escolheram pagar com a sua própria vida. Sabe o que esse texto está dizendo? É que muitos deles tiveram a opção de serem libertados. Eles disseram: não quero ser libertado, eu prefiro morrer por causa de Cristo. Mas nós estamos aqui: eu não aguento mais, eu não aguento mais, não dá para mim, mas eu vou sair da igreja. Eu não estou dizendo da sua dor, só estou mostrando para você o quanto você é fraco. É só isso que eu estou te mostrando. Porque lá, eles não tiveram a sua própria vida preciosa aos seus próprios olhos. Mas hoje a gente, para manter o que é nosso, a gente abandona tudo que é de Deus. E se for preciso a gente negar o pai, a mãe e a Deus, a gente nega. Sem sombra de dúvidas. O negócio, querido, é que os dias atuais estão carregados de distrações. E quem está se distraindo está sendo enfraquecido cada vez mais. Não é tempo de você viver distraído, porque quanto mais distraído você estiver, mais fraco você vai ficar. É tempo de foco, é tempo de se fortalecer, é tempo de colocar as mãos aonde o Senhor está colocando. Sabe, irmão, aí mais uma vez, era hora de você falar: eu recebo essa palavra, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu tenho para mim. Não, mas a gente diz assim: pastor, eu estou fraco, pastor. Claro, bem puder, você está fraco, irmão. Você anda distraído e envolvido com outros afazeres. Como é que você quer ficar forte? Vamos olhar para Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam na prisão. Você sabe o que diz o texto? Foram açoitados, tomaram chibatada, irmão, vertendo sangue. Diz a Bíblia que Paulo e Silas estavam presos. Mas à meia-noite, por volta da meia-noite, diz também a Bíblia que Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus hinos, e os outros ouviam. Então, de repente, um tremor tão grande que as portas das celas se abriram. Irmão, 2 caras que foram surrados, espancados, vertendo sangue, machucados. A Bíblia diz que eles estavam amarrados de pés e mãos. Você consegue imaginar uma cena dessa, irmão? Chicoteados. Uma das práticas dos romanos para castigo eram os açoites, 40 menos 1, porque eles diziam que acima de 40 açoites alguém poderia vir a óbito, a morrer. Paulo fala que ele tomou 2 vezes 40 chibatadas, de pés e mãos, vertendo sangue, irmão, e os 2 orando e cantando ao Senhor, e a gente aqui com picuinha: eu não vou trabalhar, padre, eu não vou para a igreja, eu não sei o que. Vai tomar vergonha na cara, ou então vai se converter, que é isso que nós estamos precisando. E aí sabe como que Paulo e Silas saíram de lá, irmão? Se você ler o texto lá de Atos, escute isso. A Bíblia vai dizer que logo depois que Paulo e Silas saem da prisão, sabe o que eles foram fazer? Pergunta para mim o que, pastor? Eles foram encorajar os irmãos. Se você não se sente envergonhado com o que você está ouvindo, irmão, eu acho que você morreu. Os 2 caras foram surrados, saíram de lá, foram encorajar os irmãos. Sabe o que o povo no nosso tempo faz? Eles passam por problemas, eles não vão encorajar os outros, eles vão contaminar os outros. Não vai lá naquela igreja não, viu? Porque lá eu passei esse problema. E aí o infeliz serve de pedra de tropeço para os outros. Paulo e Silas, irmão, saíram e foram encorajar os irmãos. É simples assim, irmão. Só que muitos de nós, se enfrentássemos as mesmas dificuldades, muitos de nós já teriam enfraquecido ou desistido. Porque se desistem por coisas menores, quanto mais sofrer dessa forma como eles sofreram. Será que eu e você estaríamos prontos para sofrer como esses homens e mulheres sofreram e permanecer firmes?
e depois sair daqui e falar assim, ó, não desista porque vale a pena não desistir. Não, muitos de nós, a gente ia sair daqui, ó, sair lá daquela igreja, não vai lá porque o pastor pega pesado. Não vai lá por causa do fulano de tal. Ô irmão, bem quisera eu poder falar algumas coisas aqui, mas eu me limito por sua causa. E não foi só Paulo e Silas, os demais apóstolos também passaram por isso depois que pregaram o evangelho. Eles estavam apenas respondendo ao trabalho de Deus para a vida deles, e veja o que aconteceu, Atos 5:41. Veja, os outros apóstolos. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres, não tristes, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Ai, ai, ai. Dá para entender isso aqui, irmão? Eles se consideraram dignos de sofrer, de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Você não aguenta uma palavrinha contrária. Se o pastor sai um pouquinho fora da linha, é o fim da linha para você. A geração florzinha de Jesus começa algo, mas no primeiro impasse, na primeira dificuldade, esmorece, perde a alegria e passa a considerar o trabalho para Jesus muito difícil e cansativo. Difícil é mesmo, irmão, e é cansativo, mas também há ajuda e renovo para cumpri-lo. E eu posso falar alguma coisa a respeito disso, porque quantas vezes eu não quis desistir? Quantas vezes eu não fui para Deus para reclamar de você? Ou quantas vezes em silêncio eu não reclamei de você para Deus? Você acha que é só você que tem reclamação a meu respeito, irmão? Tenho muitas reclamações a seu respeito, e a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que você tem que ter cuidado, para você não dar trabalho para mim mais do que deve, porque não vai ser proveitoso para você eu chegar diante de Deus, com você me dando muito trabalho, isso não vai te aproveitar coisa alguma. Eu também tenho reclamações, quantas vezes, irmão, mas sabe o que acontecia comigo? Eu dormia, acordava e renovado. Pronto para mais um dia, para tomar paulada de novo. Pronto para mais um dia, para ser injustiçado de novo. Aí eu durmo, acordo e cá estou eu. Aí amanhã tem outro leão. Aí eu durmo, acordo e cá estou eu. E você? Não, pastor, eu estou aqui, mas eu não te quero aqui só de corpo presente. Eu quero você aqui pronto para fazer aquilo que é preciso. Porque eu não sou renovado, querido, para ficar vivendo para mim. Eu não sou renovado para deixar o que o Senhor me chamou, não. Eu estou aqui e continuo pregando para você. Irmão, vai ser estranho o que eu vou te falar, mas eu continuo pregando para pessoas que não param de falar nas minhas costas, que não param de falar de mim, que não param de me ferir com palavras, que não param de pensar mal de mim, e eu estou aqui servindo essas mesmas pessoas, e já fiz isso várias vezes, e vou continuar fazendo, porque o meu trabalho, embora seja para você, eu vou prestar contas para Deus. Eu disse sim, foi para Ele, então eu estou pronto e preparado para enfrentar a tudo e a todos, ia sofrer por causa de você, ia ser maltratado por causa de você, ia ser ferido por causa de você, mas e você? Está pronto para isso, irmão? Então olha para mim, pode me bater, irmão, eu aguento. Pode me bater, eu aguento. Pode me surrar, irmão. Porque o trabalho que um dia eu disse sim, é um trabalho que eu vou continuar dizendo sim até o fim da minha vida. Mas e você? A mesma disposição que há em mim, Deus quer que haja em você. Que não desiste por nada nem por ninguém, que não tem a sua vida preciosa aos seus próprios olhos. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Sabe, querido, começar algo não é o mais difícil, começar algo só não é o mais difícil. O mais difícil é ajuntar um povo em prol de uma missão e fazê-los entender que o trabalho é um privilégio e não o contrário. O meu maior trabalho aqui, querido, não é juntar pessoas.
Meu maior trabalho é colocar na cabeça dessas pessoas que elas têm uma missão para cumprir. E que o trabalho ao Senhor é um privilégio que Deus está dando a elas. Não é uma punição, irmão. É um grande desafio, claro que é, irmão. Mas Deus não está punindo você, Ele está te dando a honra de fazer alguma coisa para Ele, amém? A Bíblia diz que Deus não é injusto, vou terminar. Não é injusto para se esquecer do nosso trabalho para com Ele. E diz que esse trabalho não é em vão. Mas para isso não podemos desistir. E não podemos viver a pensar somente em nós. Observe algo. Quando Jesus diz aos seus discípulos sobre pedir a Deus que mande mais trabalhadores, era por aquilo que Jesus estava vendo nas pessoas e não em si mesmo. Veja, Jesus viu as multidões e as necessidades delas. Ele não viu as suas próprias necessidades, como a maioria de nós vive, para ver apenas as suas próprias necessidades. O nosso evangelho é, eu preciso, mas o evangelho de Jesus é, há uma multidão que precisa, quem irá se dispor aí a fazer alguma coisa? Esse é o nosso evangelho, eu preciso. O evangelho de Jesus é diferente, o outro precisa, e eu estou te chamando para ir, quem vai? Sabe, há muita consciência apenas de nós mesmos, isso compromete respondermos ao chamamento do Senhor. Eu já citei aqui várias vezes o livro de Ageu, onde o Senhor chama a atenção do seu povo. Veja, lá no livro de Ageu, Deus havia libertado o seu povo depois de 70 anos de cativeiro, enviado eles de volta para a terra deles. E a ordem do Senhor era clara: reconstrua a cidade e reconstrua o templo. Sabe o que eles foram fazer? Não aprenderam nada com 70 anos de cativeiro. Voltaram para a terra, sabe o que eles foram fazer? Foram construir a casa deles. O Senhor vira para eles e exorta eles, e diz assim: acaso é tempo de vocês construírem a casa luxuosa de vocês, enquanto a minha casa continua em ruínas? É tempo de vocês ficarem envolvidos apenas com o que é de vocês, quando o que é meu está jogado às traças? Naquele tempo, querido, o templo do Senhor era representado por um edifício de pedras, construído por mãos humanas. Mas nesse tempo, o templo do Senhor são homens e mulheres que estão aí perdidos, andando como se não tivessem um pastor. E Deus está chamando trabalhadores para buscar essas pessoas que são o templo dele. Mas cadê esses trabalhadores? Para buscar essas pessoas, elas estão envolvidas, sabe no que? Em construir as suas próprias casas. Elas estão no tempo de construir os seus luxos, quando o Senhor está esperando aqueles homens e mulheres que vão buscar aqueles que fazem parte da sua casa lá de fora. A minha palavra nessa noite, querido, se resume em nos focarmos no que Deus nos quer envolvido, e não permitirmos ser enredados por esse mundo e atraídos por ele. Porque o mundo passa, bem como os seus prazeres, mas o mesmo texto diz que aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Amém. E por fim, nós precisamos estar dispostos e disponíveis quando Ele nos chamar. Ter intenção, querido, escute, ter intenção, sem disposição para fazer, é o mesmo que ter dente de ouro na boca de banguelo. Não vale nada. Eu tenho a intenção de fazer. Intenção sem disposição é a mesma coisa que dente de ouro na boca de banguela, não serve para nada. Você tem que ter a intenção, mas você tem que se dispor a fazer. Você está me entendendo? Amém. Há um trabalho, querido, para você aqui nesse lugar. Vou dizer de novo: há um trabalho para você aqui nesse lugar. Amém. Só que você está esperando eu te dar ele. Você não tem que esperar eu te dar ele. Você tem que ouvir do Senhor o que você é chamado para fazer e começar a fazer. Amém. Há um trabalho nessa cidade. Há um trabalho no seu trabalho. Há um trabalho na escola, na faculdade, enfim, há um trabalho. Porque há muitos campos que precisam ser ocupados pelo povo do Senhor. A pergunta é: cadê esse povo que se dispõe aí? Cadê? Estamos envolvidos com aquilo que nos faz perder tempo, quando deveríamos estar envolvidos com aquilo que soma para a nossa eternidade. Sai desse seu envolvimentozinho com aquilo que te faz perder tempo. Se envolva com aquilo que soma para a sua eternidade. Posso ouvir um amém? Amém. Você entendeu essa palavra? Você recebe ela? Amém. Seja um trabalhador. Deus está te chamando para isso. A obra é grande,
Tem muita gente para ser alcançada. Você faz parte disso. Amém ou não? Fica de pé no seu lugar.